Intenção nos Estados Unidos. Também é uma outra pergunta básica que certamente vai ser perguntado para você, né? O que você vai fazer lá nos Estados Unidos? Qual a sua idade? Existem idades que são perigosas, sabe? Uma pessoa mais jovem, sem muitos vínculos, enfim. A idade é muito importante. Você vai viajar sozinho ou acompanhado? Nessa pergunta, sozinho ou acompanhado, se você responder acompanhado, possivelmente eles vão te perguntar quem é a pessoa que vai te acompanhar, tá? E possivelmente também eles vão querer saber detalhes sobre essa pessoa que vai te acompanhar, seja, né, um amigo, seja marido, enfim, eles vão querer saber o que essa pessoa faz, se ela já tem visto, se ela já foi aos Estados Unidos, quantas vezes ela já foi nos Estados Unidos. Elas vão querer saber detalhes mais aprofundados sobre a pessoa que vai estar com você, te acompanhando nessa viagem. Quanto tempo você vai ficar nos Estados Unidos, né? Quantos dias vão ser a sua permanência nos Estados Unidos? Essa pergunta também é importante, por quê? Porque eles precisam saber conectar o tempo que você vai ficar com o dinheiro que você tem, que vai chegar uma outra pergunta em relação a isso, né? Eles precisam saber a tua intenção de tempo para fazer essas conexões. Talvez, né, a pergunta não faça sentido por ela só, mas existe toda uma conexão entre perguntas e outras que eles vão arquitetando e vão vendo se você é ou não uma pessoa que eles vão entregar o visto. Beleza? Vamos lá para a próxima pergunta. Você trabalha? Qual a sua profissão? Nessa pergunta da profissão, ela vai englobar alguns quesitos. Se você tem carteira assinada, se você é autônomo, se você é empresário, né? Caso você seja empresário, eles podem querer saber a dimensão da sua empresa, né? Se tem funcionários, se paga os impostos corretamente. Podem, inclusive, solicitar alguns documentos em relação à tua empresa, ok? Por isso que eu sempre digo, levem todos os documentos que comprovem tudo que você faz na sua vida. Muito importante, levem impresso, não no celular, porque no celular nem pode entrar lá, tá? O celular fica no carro, fica armazenado num porta-treco lá que eles têm, né? Então o celular nem pode entrar. Então tudo impresso, tudo bem organizadinho, na hora dele pedir você já sabe onde está e já entrega tudo para eles, ok? Qual a sua renda mensal? A renda mensal ela é importante. É claro que ela é avaliada num contexto. Existem pessoas que têm muito dinheiro, né, uma renda mensal alta e que tem visto negado, porque não tem os vínculos que eles precisam que você comprove para que eles tenham certeza que você não vai largar tudo aqui e vai morar nos Estados Unidos com o dinheiro daqui. Entendeu? Essa questão de renda, gente, ela é bem relativa, tá? Você declara imposto de renda? Essa pergunta ela é um pouquinho mais específica, tá? Ela só é feita quando o agente consular, ele sabe, né, que você ganha o suficiente para declarar imposto de renda. Tá? Se você não ganha o suficiente para declarar imposto de renda, fica tranquilo, essa pergunta nem vai ser feita para você. Mas se ele fizer essa pergunta, ele já sabe, né, sobre a sua declaração de renda e possivelmente ele vai te pedir o comprovante para que ele veja ali, ok? Parênteses, gente. Tudo que eles perguntarem, não mintam jamais, porque eles têm todas as suas informações na tela do computador dele, ok? Se esse conteúdo está te agradando, se inscreva no nosso canal. Assim você vai receber semanalmente um alerta de que nós estamos tendo mais conteúdo para te entregar, para que você possa tirar o teu visto com mais tranquilidade possível, né? Sem nenhum tipo de surpresa, tá bom? Vamos lá, vamos continuar as perguntas porque tem mais. Quem vai pagar a sua viagem? Quem vai custear a tua viagem? Bem, se você for pagar a tua viagem, tudo bem, né? Você vai dizer, sou eu quem vou pagar minha viagem, ele vai pedir toda a comprovação de que você vai conseguir se manter lá nesse tempo que você disse que tem
vontade de ficar nos Estados Unidos. Agora, caso seja uma outra pessoa, você tem que levar os documentos necessários para confirmar que essa pessoa vai conseguir te sustentar pelo tempo que você disse que ia ficar lá, ok? Agora, por exemplo, né? Você é de maior de idade, você sendo maior de idade, você não pode ter os teus pais te acompanhando, você vai responder sozinho ali, né? Então, teus pais vão te bancar a tua viagem e aí você leva todos os documentos que garantam que os seus pais vão conseguir te bancar nessa viagem. Você tem algum parente nos Estados Unidos, algum parente que more nos Estados Unidos? Essa pergunta, se ele fizer, é porque talvez ele já tenha alguma conexão ali com alguém que você conheça. Então não minta jamais, ok? Essa pergunta também pode ter uma profundidade um pouco maior e ser questionadas algumas coisas a mais, como por exemplo, o grau de parentesco que você tem com essa pessoa nos Estados Unidos, se essa pessoa é legalizada ou não, se ela tem green card, o que ela foi fazer nos Estados Unidos, no que ela trabalha nos Estados Unidos, enfim. Então, essa pergunta pode se aprofundar um pouco mais. Por que eles fazem essa pergunta? Porque a grande maioria das pessoas que saem do Brasil para ir para os Estados Unidos tem como apoio algum parente, uma irmã, né, uma tia, uma prima, né? Então, normalmente tem uma rede de apoio, né, nos Estados Unidos para receber essa pessoa, né? Então, como eu disse, gente, todas as perguntas, elas estão conectadas umas com as outras. Eles vão te perguntar o que eles acharem necessário para fechar, né, para eles terem certeza que eles vão te dar o visto. Qualquer fio solto, eles não vão te dar. Quando eu fui agora em dezembro renovar o meu visto, como é lá, né? Lá é uma parede cheia de cabine, você fica 1 metro de distância, né, dessa cabine, e vendo todas as pessoas sendo entrevistadas. Então, existe um vidro de blindagem entre o agente consular e a pessoa que está sendo entrevistada, né? E ela fala pelo microfone, ok? E tem também uma maquininha de digital, né, para você digitalizar os dedos, a mesma que se usa na entrada dos Estados Unidos na imigração, igualzinha, né? Então, quando você está ali esperando, você está vendo todas as pessoas e ouvindo todas as pessoas. E eu agora em dezembro demorei um pouquinho mais na fila, né, porque a pessoa que estava na minha frente demorou um pouquinho mais, né, e eu escutei umas 3 ou 4 conversas, né, 4 entrevistas. E eu escutei 4 entrevistas. Uma que imediatamente já deu o não de cara. Ela disse que era a 4ª vez que a moça solicitante, né, estava solicitando e que infelizmente não poderia ajudá-la também nessa vez. Não deu. A outra foi quando ela perguntou o que ela fazia. Ela disse que era dentista, perguntou se tinha filhos, se tinha marido, enfim, ela disse que não. Perguntou se ela trabalhava, ela disse que não, que tinha uma plataforma digital. Na hora que ela respondeu que tinha uma plataforma digital, ele não deu visto. A outra, né, foi perguntada se algum parente morava lá e ela disse que sim. A filha perguntou o que a filha fazia lá, disse que a filha não fazia nada aqui, ela tinha profissão aqui nos Estados Unidos. Ela tinha profissão aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos ela não fazia nada, mas que o genro trabalhava em tal lugar. Enfim, essa conseguiu, né? E a outra que estava na minha frente, ela era dona de uma agência de viagem e aparentemente ela foi pega na mentira. Quando perguntaram para ela, né, sobre se ela já tinha ido ao Oriente Médio, ela disse que não, né? E ela tinha ido ao Oriente Médio, né? Mas eles perguntaram 3 vezes e ela disse que não. E ali no passaporte dela tinha o carimbo, né? E ele pegou o passaporte dela, olhou o carimbo, procurou o carimbo, mostrou para ela, deu um papel para ela e disse que eles entrariam em contato com ela. Então, possivelmente, ela não recebeu o visto, né? Então, não mintam, gente, de jeito nenhum. Próxima pergunta. Você é casado? Você tem filhos? Os seus filhos vão viajar com você ou vão ficar? Eles não dão ponto sem nó, tá? Isso aí é um vínculo muito forte, né?
Na verdade, não tem problema nenhum você não ser casada e ter filhos. Não tem problema nenhum você ir viajar sozinho e seus filhos ficarem. Mas o interessante é que você comprove que você tem vínculos aqui no Brasil. Por exemplo, eu, quando fui tirar tanto o meu visto pela primeira vez quanto a renovação do meu visto, eu levei todos os documentos dos meus filhos, né? Mesmo que eu tenha comprovado todos os meus documentos de trabalho, meu marido, enfim, eu levei o comprovante dos meus filhos da escola, que eles estão matriculados, devidamente matriculados, né? Leva o comprovante de matrícula dos seus filhos ou do seu filho, né, da escola, né? Isso é um vínculo. Eles querem vínculos, ok? Isso é importante. Caso façam outros cursos de inglês, enfim, faculdade, leve tudo que comprove que você tenha vínculo. Próxima pergunta. Você é formado na universidade ou estuda? Bem, para estudante ou para quem está tirando, né, o visto de estudante, eles podem se aprofundar um pouco mais em relação às perguntas. O meu sobrinho, agora em dezembro, junto comigo, ele também foi tirar o visto dele, né, de estudante. Ele já tinha o visto de turista, só que o visto de turista, ele te dá uma permanência nos Estados Unidos de até 6 meses, né? É ideal que você não fique 6 meses lá, mesmo que ele te dê esse tempo, né? O ideal não é você passar de 3 meses lá, a não ser que você diga que vai passar 3 meses lá. Por exemplo, quando você chega na imigração, eles te perguntam: o que você vem fazer aqui? Quanto tempo você vai passar? Quanto você tem em dinheiro? São perguntas básicas que eles podem fazer ali na imigração para você. Então, ainda que você tenha 6 meses para permanecer nos Estados Unidos com visto de turista, isso não é bacana. Se você for claro com eles e comprovar, vou ficar 3 meses porque minha mãe mora aqui, enfim, parará, e você comprovar qualquer tipo de vínculo que você vá voltar, beleza. Senão, eles vão te levar para uma salinha, vão te fazer uma penca de pergunta, né? E não é legal, tá? Sim, então voltando para o meu sobrinho que tirou o visto de estudante. O meu sobrinho faz finanças nos Estados Unidos, em Nova York, né? Então, ele teve que responder algumas perguntas mais específicas em relação ao curso que ele teve. Então perguntaram para ele, que é básico perguntar para estudante, né? Qual universidade você vai? Por que você escolheu essa universidade? Normalmente, para visto de estudante, o que eles fazem? Eles falam em inglês. Então, o meu sobrinho, ele fez toda a entrevista em inglês. Se você vai estudar nos Estados Unidos, né, numa universidade, vai ter visto de estudante nos Estados Unidos, possivelmente você tem o domínio da língua. No caso do meu sobrinho, é uma faculdade, não é um curso de inglês, é diferente, né? Então, ele está fazendo uma faculdade de finanças, então ele tem que saber e sabe falar o inglês fluentemente. Senão, não tem sentido você fazer uma faculdade nos Estados Unidos sem saber falar inglês, certo? Então, toda a entrevista do meu sobrinho foi em inglês. Ele perguntou coisas específicas da faculdade de finanças, né, da faculdade de Nova York. Meu sobrinho estava com um livro na mão, ele perguntou sobre o livro, né, que ele estava na mão, né, perguntou por que ele tinha escolhido, né, aquela faculdade, uma vez que tem outras no mundo, né, igualzinha a faculdade de Nova York, do curso de finanças, existem outras no mundo. Por que ele tinha escolhido ali? Ele falou os objetivos dele, claro, né? Quanto tempo ele ficaria ali, né? E além disso, ele teve que mostrar os documentos que a faculdade gera para entregar na entrevista, caso necessário. Então, foi necessário, ele entregou todos os documentos da faculdade, né, timbrada, enfim, tudo ok, porque a faculdade, ela envia o documento, não é por e-mail, ela envia para a sua casa via correios. Então, ele mostrou todos os documentos necessários e tudo bem, né? O cara foi super solícito. O cara não, né? O agente foi super solícito, né? Enfim, deu boas-vindas para ele e foi muito bacana, né? Mas se você tiver tudo direitinho, não tem por que ter nenhum tipo de receio. Gente, mantenham a calma. O nervosismo pode levar vocês a não receberem o visto.
Eu fiquei sabendo de um caso, era de uma dentista. Essa dentista, ela estava muito nervosa, né? Ele se aprofundou um pouquinho em relação a profissão, perguntou quantos dentes tinham na boca de um adulto e ela não soube responder, né? Gente, eu vi um dia desse isso, quando eu estava pesquisando material para fazer esse vídeo, né? E aí ela disse, ela não soube responder e ele negou o visto, porque era uma pergunta tão básica, né? Mas ela estava muito nervosa. Teve um solicitante, né, que foi questionado em relação a um versículo da Bíblia, né? Ele estava solicitando um visto religioso, né? E ele respondeu tranquilamente e tudo ok, ele recebeu o visto dele, né? Então o que acontece, gente? Se vocês estão todos documentados, né? Vocês estão sabendo que estão falando a verdade, não tem o que temer, não tem por que ficar nervoso, tá? Toma maracujina antes de ir e vai na fé, tá bom? Enfim. Essas perguntas, elas são básicas para qualquer tipo de visto, né? Não necessariamente todas serão feitas para uma única pessoa. Certamente algumas delas serão. Outros solicitantes terão até mais perguntas dependendo, né, do caso, dependendo da solicitação do visto que ele está requerendo. Enfim, tudo depende do caso específico. Cada caso é de fato um caso, né? E ele é avaliado individualmente, ok? Deixa aqui no comentário quais foram as perguntas feitas pelo agente consular para você. Vamos compartilhar, vamos dividir essas experiências, que é muito interessante, tá bom? Eu conto com o seu joinha, espero realmente que vocês tenham gostado. Até o próximo!